hoje eu vou falar de duas maneiras de evolução consciente. Duas maneiras de evolução consciente. Vou falar também do alinhamento vibracional com a mesa radiônica. Então vamos lá, a gente vai falar, hoje eu queria falar um pouquinho sobre linhas de sabedoria, né? Então a gente tem tantas linhas de sabedoria, né? Tantas informações, né? Ainda mais agora com a internet, né? Com a globalização, a gente tem lá, então a gente tem uma pessoa que fala de transição planetária, outra fala de família cósmica, eu falo de mesa radiônica e energia boa. E aí, então, né, tem várias linhas. Reencarnação, será que existe? Não existe, né? Fica ali, a pessoa sempre vem com perguntas, né? Aí temos ali a eubiose, a metafísica da saúde, xamanismo, temos o reiki, o light healing, magnify healing, física, vamos colocar a física de Newton, a física quântica, a cura quântica, e aí vai, né? Gravoboy, constelação e uma infinidade, né? Vamos colocar de terapias alternativas, né? Para você melhorar a sua vida, e todas elas traz ali uma linha de sabedoria. E aí me mandaram uma pergunta sobre isso, qual era a minha opinião, né? Sobre, por exemplo, se eu acreditava em transição planetária, se a reencarnação existe ou não. E aí, o que eu percebi? Que a pessoa que estava perguntando, né, ela estava perdida. Será que você também está assim? Você se sente perdida, perdido, com tanta informação, né? Recebe tanta informação e aí não sabe no que você deve acreditar, né? Porque é tanta informação que tem agora, tantos vídeos, tantos podcasts, né? E você fica perdido, né? E aí você não sabe se a sua verdade existe ou não existe, né? Fica meio que assim. Então, será que você sabe? Eu acho que assim, mais importante ouvir, né? Essas linhas de sabedoria sem se ofender e sem criticar. Porque quando a pessoa se ofende com uma linha de sabedoria, né, que vai existir várias, ou quando você começa a criticar, é porque alguma coisa te incomodou, né, não está legal. Então, precisa saber ali por que você se incomodou com isso. E aí eu percebo que você não reconhece a pessoa que não consegue ouvir as linhas de sabedoria, que é como ler um livro. Às vezes você lê um livro e a pessoa coloca uma ideia que você não viveu, você não sentiu. Então, não significa que a ideia dessa pessoa está errada ou certa. É uma visão, é uma maneira de ver o mundo. É a experiência daquela pessoa que é diferente da minha. E o que me fez refletir é assim, que uma pessoa que se ofende ou critica as linhas de sabedorias de outras pessoas, né, e quer buscar uma resposta, significa que você não respeita o seu nível de evolução, né, não sabe, você não olhou para dentro, não se sentiu alma, não segue a sua intuição, aquilo que você veio fazer, né? Então você não sabe, assim, você não sabe onde você está, né? Você perde ali o rumo porque você não tem ali o seu nível de consciência, né? Você não sabe onde está, tá? Então aí uma pessoa fala uma coisa, aí você corre para aquele lado. Aí a outra pessoa fala outra coisa, né? Vai sair para a direita, você vai para a esquerda, vai para o meio. E aí você não sabe, né? No sentido de ir para vários lados, né? No sentido aqui de você ir buscar vários lados, porque alguém falou, mas você não está sentindo. Então isso é grave, né? Gravíssimo. Porque hoje eu vou falar de duas maneiras de evolução consciente, de como a gente conseguir evoluir mais consciente. Então, a primeira coisa é você respeitar o seu nível de consciência. E quando a pessoa já faz essa pergunta para mim, né, do que eu acredito, porque o que importa o que eu acredito para você que mandou a pergunta, né? Ana Paula que mandou essa pergunta. Então, o que importa? Porque a minha vivência é a minha vivência e a sua vivência é a sua vivência. Aquilo que você sentiu, aquilo que faz, que é importante para você é diferente do que é importante para mim, né? Então, isso é uma coisa que é legal de você entender, né? Então, por exemplo, a mesa radiônica funciona para a maioria dos meus clientes, mas tem algumas pessoas que não funciona. Por que não funciona? Então, acho que vou falar um pouco disso antes de falar dessas duas maneiras de evolução consciente que funciona muito bem, né? Antes eu vou falar por que tem pessoas que não funcionam.
né? A cura quântica ou a mesa radiônica, porque o nível de consciência, será que o seu nível de consciência é aquele nível de consciência que a gente divide assim? É lógico que existem milhões de níveis de consciência, mas a gente vai falar de 4 níveis para englobar todas as pessoas, né? Num sentido assim, mais para você entender o que eu estou falando, né? Essas camadas, né? Vamos dizer assim. Então, o nível de consciência 1 é aquela pessoa que ela não se sente alma, então ela está toda fora, ela está toda esperando a resposta de fora, ela está, normalmente uma pessoa que é nível 1 de consciência, ela vibra, né? A vibração dela é contraída, ela está carregando todo mundo, ela acredita na vítima resolvedora, entendeu? Então ela está assim ainda naquela coisa de trocar para receber, no sentido assim de carregar a outra pessoa. Então vou amar aquela pessoa, vou carregar aquela pessoa para ser amado, e aí vive aquele efeito matriosca. E quando a pessoa tem essa convicção de ser muito nível 1, assim, ela não tá, ela não conseguiu enxergar que ela pode, que você é alma, né? Será que você conseguiu enxergar que você é uma alma? Então, por não conseguir enxergar que você é uma alma, talvez a mesa radiônica não funcione para você. Você não está pronto para ela ainda, porque ela é mais a cura quântica, ela vai trabalhar a energia, você vai ter que soltar aquilo que você está segurando, né? O efeito matriosca no sentido de você estar trocando, vivendo, né, com as coisas dos outros, não com a sua alma, né? Então, que coisas é essa? Então, vivendo assim, para ser amado, né, com uma dependência emocional. Para ser amado, então eu tenho que carregar aquela pessoa, eu tenho que curar aquela pessoa, eu vou existir só quando eu ajudar aquela pessoa, e aí fica tudo fora, né, esperando essa resposta de fora. Então, se você tem aquele nível de consciência, vamos colocar, que seria -1, não seria nenhum, nível de consciência -1, precisa primeiro entender onde você quer chegar. A partir do momento que você já é nível 2 de consciência, que quando você já se sente alma, já estudou várias linhas de sabedoria, quer se entender com você, e aí perceber o que é de dentro para fora, aí funciona maravilhosamente bem, porque aí você decidiu ser alma, você saiu das ilusões do seu ego. Então, isso é uma maneira de ver. Então, o sentido número 2, ali quando a pessoa está no nível de consciência 2 e se sente alma, a pessoa consegue, então, sentir mais o que tem a ver com, por exemplo, com a transição planetária. A pessoa começa a entender mais que tem um movimento, que tem uma energia conspirando ali, né? Porque que tudo está em constante mudança. A gente fala em transição planetária, parece que é agora, mas sempre teve, está tudo sempre mudando, está tudo sempre transitando, né? De forma que tem um movimento e modificando. Então, por exemplo, a gente pode falar, quer ver uma mudança que a gente pode falar, que, assim, pessoas que não acreditam muito na transição planetária, vamos lá, ou naquilo que as pessoas ficam prometendo que vai acontecer, vamos falar uma coisa mais óbvia, quer ver? Uma coisa que todo mundo entende, que a gente pode falar antes da globalização e depois da globalização. Não sou a favor nem contra, tá? De uma forma neutra. Presta atenção no que eu estou falando. A globalização, antes da globalização, né? Eu lembro quando eu era criança que existia só uma fábrica de brinquedo no Brasil e que todo mundo comprava a mesma boneca. Todo mundo comprava, né, no final do ano, no Natal, e os meninos o mesmo presente, né, também no final do ano, que era muito comum. E aí, lógico, a gente não movimentou, não teve a globalização, uma maneira de você ver. Agora a gente tem tudo quanto é tipo de brinquedo, né, de eletrônicos, de brinquedo, que você pode comprar na internet, online. Então, isso já é uma grande modificação. A gente não está igual a como viviam os nossos avós, né? Então, isso já é uma transição, né? Então, já teve uma mudança. E aí, essa mudança, ela não foi assim, papum, aconteceu ali. Ela vai acontecendo, né? Ela vai acontecendo. E do planeta, quando você fala do planeta, é milhões, trilhões de anos, né? Um movimento maior, né, gente? Por isso que às vezes você não consegue perceber. Mas estou falando da globalização, que é o exemplo mais fácil, né, de você, que é uma coisa mais, né, natural aí de você ver. Então, qual será o seu nível de consciência, né? Se você me faz essa pergunta, né, sobre essa dúvida que você tem do que seguir, né, siga a sua alma, siga a sua intuição. Eu sempre sigo a minha intuição, porque é diferente, aquilo que é para mim é diferente do que é para outra pessoa. Então, como é que você está fazendo com isso?
Então, eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta vibracional, e hoje eu estou falando de 2 maneiras de evolução consciente. Vou falar daqui a pouquinho dessas 2 maneiras de evolução consciente. Mas primeiro, eu quero refrisar um pouquinho sobre o seu nível de consciência. Então, a gente está falando de 4 níveis de consciência, né? A pessoa do nível de consciência 1 ou menos 1, né? No caso, uma brincadeira, né? Quando a pessoa, então, ela só acredita no movimento das coisas material, né? Da coisa física, né? Não usa muito a energia e tal. É quando é nível 2, ela já está indo ali, você já se reconhece como alma, como luz, né? Você valida mais a sua luz, a sua essência. E quando é ali nível 3, é quando você já começa a ter um movimento, quando você usa o poder da palavra, vamos colocar assim, e você já, a sua palavra, né, você tem um propósito, e aí você coloca a sua palavra, e aí você se sente alma, e aí você começa a materializar as coisas no mundo. Você começa de dentro de você, você se reconhece uma extensão divina, uma expressão, você se reconhece como produtora de energia eletromagnética, e aí você começa a produzir essa energia de forma diferente. Você como alma, conectado, né, com o Altíssimo Deus do Universo, não é uma coisa sozinha, né, bem sintonizado, entendendo que você é essa extensão de Deus, dissolvendo as ilusões do ego, aí você vai para esse nível 3. E o nível 4, assim, de uma forma bem, né, resumida, né, só para a gente entender o que eu quero falar dessas 2 maneiras de evolução consciente, né? A 4 é quando você consegue se conectar diretamente com o Altíssimo e fazer os downloads de informação direto, não passa por ninguém. Aí você estuda, você já tem a informação, você recebe, você tem ali o que você vai fazer, o que você vai falar, aquilo que é para você, aquilo que não é, você não tem dúvida. Não é só porque todo mundo foi para a direita que eu tenho que ir para a direita, ou todo mundo foi para a esquerda, no sentido não político, no sentido de lados, de tomar decisões. Todo mundo vai fazer aquele curso, todo mundo vai fazer, né? Meus amigos todos vão fazer um curso ali e tal, mas eu não sei, né? Fiquei meio assim, não sentiu, você sentiu que não é para você, aí você vai, você se força a fazer um curso que não era para você, e o curso era maravilhoso, os professores maravilhosos, mas você só gastou dinheiro porque não era para você estar ali, né? Ainda levou uns ataques no astral, entendeu? Então, às vezes não é o curso, é você que não tem que estar ali. Às vezes aquilo não é para você, não é aquilo que a sua alma veio fazer, né? E para fazer sentido, né? Então, aí você está perdido, você não usa a sua intuição, você está ali bloqueado. E aí você está sempre fazendo num piloto automático, vamos dizer assim, né? De forma muito inconsciente, tudo que todo mundo está fazendo, tudo igual. Não falou, será que isso é para mim? Será que não é? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então fica nessa energia aí desse pensamento, né? De vou, não vou, faço, não faço. Então é isso. A gente está aqui, eu vou falar o meu WhatsApp. Quem quiser já agendar, né? Para falar, para fazer, para ver o seu nível de consciência, para ver se você consegue fazer essa transformação com a mesa radiônica, se você consegue se tornar aí, né, mais, vamos colocar, mais intuitivo, no sentido de trazer uma coisa boa para você, né, da sua escolha, aquilo que você vai escolher. Fala comigo no WhatsApp. 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. E quando você faz o tratamento da mesa radiônica, nós estamos com uma promoção por tempo, né, limitado. Você ganha o bônus, né, de 3 meses de assinatura da meditação de empoderamento, que é para você aprender a diminuir as ondas cerebrais, respirar, né, se empoderar das suas forças espirituais e manter a sua frequência vibracional elevada, tá bom? Olha que legal. Então, quando você já agenda ali o seu tratamento, você vai ganhar 3 meses, né, de meditação, de assinatura, de meditação de empoderamento espiritual. E aí você vai aprender tudo que faz numa meditação, mais as partes, né, a sua força, né, o que faz sentido é quando
toca na alma, né? Quando você tem ali, quando você sente o chamado, né? Pá, aquilo ali chamou para você, você sentiu aquela intuição, né? Então isso é legal. Então eu vou falar agora sobre, então na mesa radiônica, a gente vê lá a primeira coisa que eu vou ver o nível de consciência, né? Da pessoa, quanto que você está vibrando, né? Antes de fazer o tratamento, o que está preso, né? Com o que você está preso? Será que você está no efeito matriosca? Será que você precisa fazer uma reprogramação mental, né, da mente subconsciente, da memória ultrauterina e da memória pós-uterina? Isso também ajuda bastante. Mas agora eu vou falar dessas duas maneiras de evolução consciente. Olha que legal, né? Então, a primeira coisa é a intuição, né? Quando eu tenho ali, quando eu uso o meu sexto sentido, quando eu sinto aquilo que é para mim, né? Não para o outro. Isso é importante também, né? Quando eu tenho ali, será que isso é para mim? Será que não é? Então, vou dar um exemplo de intuição, né? Que eu acho legal. Quando eu era mais jovem, né? Assim, na época que eu estava fazendo faculdade, para ganhar um dinheiro extra, né? Eu trabalhava, né? Trabalhei de secretária e tal, e para ganhar um dinheiro eu dava aulas particulares, né? Então, se a pessoa queria ir para um concurso, né? Aí ela estudava matemática comigo, inglês, português, né? Então, ali eu ensinava um pouco de tudo, né? Porque eu sempre fui mais CDF, então, né? Era assim, estava começando a faculdade e aí eu ensinava as pessoas. Então, as mães vinham, né? Uma mãe veio e trouxe o filho ali para fazer aula de reforço comigo. No caso, então, naquela época eu tinha que fazer a lição de casa com ele, revisar, né? Fazer essas coisas assim, que ela não tinha tempo, porque ela trabalhava o dia inteiro, né? Ela era diretora de uma empresa e tal, então estava muito ocupada. E aí, até aí tudo bem. Então, né, comecei a dar aula para o filho dela, e o filho dela chegava, né? Assim, chegava tremendo, assim, parecia que ele tinha medo, né? Um medo. Com as unhas, né? Eu percebia que ele chegava com as unhas toda ruída, né? Eu via que o menino tinha medo, chegava com as unhas ruídas e ele tremia de nervoso. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou dar aula para essa pessoa de reforço nesse estado, né? E aí, conversando com o menino, aí eu comecei a ver, aí o que eu fazia, né? Aí eu fazia uma brincadeira, dava um docinho pro menino, para ele relaxar, né? Para ele poder ficar mais, assim, sair do medo, se sentir mais seguro, mais confiante, né? Métodos, né? Para a pessoa também olhar como é que você tá hoje, né? Tal, para falar o que sentia. E aí eu fui ver como é que era a vida dessa criança, que a mãe não usou a intuição, né? Para colocou o menino numa escola que exigia muito, aquelas escolas que tem 4 provas por semana, sabe? Aquelas escolas assim. Então, o menino passava, né? Então, ele tinha a escola, que era normal, à tarde ele tinha que fazer inglês, aí ele jogava futebol, fazia judô, e depois ele ia também na aula de reforço. Então, o menino só tinha, para a idade dele, acho que ele tinha o quê? Uns 10 anos na época, né? O menino, ele ruía todas as unhas, né? Então, essa mãe usou a intuição. Será que ela viu como que esse filho aprende? E aí é lógico que ele estava bombando em todas as matérias, né? Porque ele não estava aguentando a pressão. Com 10 anos, fazer 4 provas semanais não é para toda criança. Tem criança que, né, é inteligente, que ela vai, que aquilo é para ela. E não é errado ou certo a escola. É a mãe que não ouviu a intuição. Porque você tem um filho, você conhece o jeito que o filho é. Você sabe como que ele vai. E é lógico que a gente tem que praticar a criança para ela produzir o melhor. Mas tem escolas que são mais lúdicas, vamos dizer assim. E a criança aprende brincando, né, com teatro. Porque às vezes a pessoa, né, tem outra maneira ali de ver. Então, será que essa mãe usou a intuição? Não usou. Então, um sofrimento, né? Um sofrimento, e aí uma responsabilidade muito grande para quem dá aula de reforço também, porque se ele tirava uma nota ruim, a aula de reforço não era boa, entendeu? E o menino lá ruía todas as unhas, era horrível, né? Você vê que era um sofrimento estampado. Então, na hora que ele tinha que levantar para ir para a escola, fazer as provas, era um sofrimento diário, né? Então, para uma criança de 10 anos, cadê a intuição? Cadê né, a sensatez da coisa, né? Então, se meu filho não vai bem numa escola assim, tem que ter uma escola que pega um pouco mais leve, né? Às vezes, aprendendo menos tempo estudando. Eu sou uma pessoa que eu estudo um pouquinho todo dia, né? Aquela coisa, menos é mais, né? Menos e menos é mais. Você estuda ali 10 minutos de uma língua todo dia,
Quando você vai ver, a sua mente acostumou com aquelas palavras, você sabe mais do que ficar o dia inteiro estudando, se forçando, né? Tem gente que não funciona assim, e tem gente que funciona estudando o dia inteiro, mas a maioria é mais fácil, né, dar uma folga para o cérebro e vai ali no passo, né, vai acostumando. Então, eu via isso. Então, a intuição é a primeira maneira de você evoluir de forma consciente. Você saber o que é para você e o que não é para você. E a segunda maneira de desafiar, eu acho que assim, seria a segunda maneira de evolução consciente, é desafiar o seu mental. Então, o seu mental, ele tem ali uma neuroplasticidade e ele vai, né, as informações, elas podem ir de forma infinita no seu mental, você pode ler de tudo e tal. Então, por exemplo, como é que você vai desafiar o seu mental? Estudando uma língua, estudando, por exemplo, xadrez, matemática, um livro novo. Quando você estuda uma língua, né, quando você aprende uma língua e todo dia você faz um pouquinho, existem muitos aplicativos assim, né, que você estuda 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, tal. Então, eu mesmo faço xadrez, né? Eu faço xadrez e matemática. E, assim, em pouco tempo eu já conseguia... Eu achei que xadrez ia ser muito mais difícil, mas consegui entender, né? Estudando 5 minutos por dia e já consigo jogar, né? No aplicativo, que é gostoso. Então, é uma coisa que a gente busca e tem logo um prêmio, uma recompensa, que logo você entende, né? Então, eu gosto também. Eu sou professora de inglês, né? De TOEFL, conversação, desbloqueio da fala, mas eu gosto no meu caso, né? Da minha alma, eu gosto de estudar outras línguas, como o francês, o italiano, o espanhol, né? E eu faço, né? Eu faço essa prática, né? E aí é legal quando você vai estudando e vai vendo as palavras, como isso expande, né? Como desafiar o mental expande o seu conhecimento, mas de forma prazerosa, não uma coisa que vai deixar, né? Vamos colocar assim, muito cansativo, ou trazer medo, ou trazer angústia, né? Aí eu já não concordo. Eu acho que o ensino, aprender alguma coisa, tem que ter um prazer, né? Tem que ser uma forma... É lógico que eu sou professora e gosto de estudar, então é mais fácil. Mas para quem não gosta, um pouquinho todo dia, né? Não mata ninguém e a pessoa aprende, né? Então isso é legal, né? Até com inglês também. Então você vai desafiando. E tanto é que você vai colocando aquelas informações, né, no seu cérebro e chega uma hora que você vê num filme ou você vê num livro uma palavra e aquilo você já entende na hora, porque você expandiu, né? Então as suas sinapses neurais, elas né? E dá aquela luz, aquela lâmpada. E aí você cria ali uma nova rede ali, né, de conhecimento, entendeu? Que é assim que você vai expandindo. Então, essas duas maneiras de evolução consciente é você usar a sua intuição, o que é e o que não é para você, e também desafiar o seu mental, né, com atividades diferentes para que a sua mente pense em coisas diferentes, né? E aí sai daquele mesmo pensamento do passado, porque aí você está produzindo novos pensamentos, novas palavras, novos sons, quando a gente fala, né? Eu acho que é muito legal as línguas, porque ela tem um novo som. O francês, por exemplo, que é uma língua bem mais difícil, né, de se entender e tal, né? Para mim, no caso, né? É legal também esse desafio, né? Porque aí eu vou escutando e vou, né? E vou aquilo todo dia, né? Aí, je m'appelle Sônia, já sei falar je m'appelle Sônia. Então, a gente vai aprendendo. E aquilo vai ficando natural, né? Vai ficando uma coisa mais assim, um pouquinho todo dia. Então, é isso, é você ter uma intuição, usar a sua intuição, sentir o que é para você, a intuição te salva, né, de muita coisa, e desafiar o seu mental todo dia. Tudo isso vai fazer uma mudança no qual você vai conseguir, então, estudar de forma mais fácil, evoluir, né, mais consciente daquilo que é para você ou não. Sempre buscando essa conexão interior, né, do seu ser. Então, você quer marcar ali, quer falar comigo, fala comigo no WhatsApp, liga para mim, ó, 11 992 38 7731. Agende ali a sua transformação, né, usando ali a mesa radiônica, vem saber o seu nível de conhecimento e vem evoluir com uma forma mais prazerosa, buscando conhecimento de uma forma mais gostosa e que você, né, se sinta satisfeito fazendo isso. Acho que esse é o caminho, ok? Então, fala comigo, 11 992 38 7731. Eu sou terapeuta vibracional, Sônia Nóbrega.
Namastê e até semana que vem.